O desespero em Brasília começa com um movimento que parecia ser um golpe de mestre da extrema-direita. Um plano que, no papel, tinha tudo para funcionar. Pelo menos, é o que eles acreditavam. A ideia era direta: criar a CPI do narcotráfico para conectar o governo Lula ao crime organizado. A narrativa já estava pronta antes da CPI existir oficialmente. Eles queriam palco. Queriam manchetes diárias repetindo que Lula estaria ligado a facções e milícias. Era a estratégia perfeita para ganhar votos entre quem desesperadamente procura por segurança e soluções militarizadas. E eles dominam bem essa estratégia. Os influenciadores alinhados à extrema-direita tinham vídeos prontos. Os parlamentares possuíam discursos impressos. O objetivo era transformar a CPI em uma arma eleitoral, criando conteúdo viral para WhatsApp e Telegram que atingisse eleitores menos informados e mais receptivos a narrativas de caos. Mas existe um detalhe que eles subestimaram. Quando a lista de senadores indicados foi divulgada, ficou evidente: os bolsonaristas estariam em minoria. O número não fechava. O cálculo estava errado. Eles perceberam tarde demais que o plano infalível tinha um buraco gigante que não dava para ignorar. Eles estariam cercados por parlamentares dispostos a investigar, que não fazem parte dos velhos acordos de silêncio, que não hesitariam em expor conexões incômodas. E é justamente aí que o projeto começou a perder força. A confiança nos bastidores virou inquietação. Depois, virou incômodo. E por fim, virou desespero real. Porque no fundo, eles sabiam: se a CPI escapasse do controle, nomes que deveriam ficar na sombra poderiam aparecer. E não seriam nomes pequenos. O irônico? O plano para destruir Lula estava se transformando na maior ameaça aos próprios criadores da CPI. O ponto crítico chegou na sessão de votação da presidência da CPI. Aliados de Flávio Bolsonaro circulavam confiantes nos corredores do Senado, certos de que controlariam a mesa, os microfones e as convocações. Esperavam produzir o espetáculo que planejavam. Mas quando os votos começaram a ser computados, algo mudou nas expressões de quem apostava no controle. O senador Fabiano Contarato foi eleito presidente. Contarato é um parlamentar técnico, sem vínculos com o governo anterior, sem compromissos que o façam ceder. Para a extrema-direita, era o cenário que mais temiam. Logo depois, Alessandro Vieira foi definido como relator. Dois nomes que sinalizavam claramente: não haveria blindagem, não haveria acordos para proteger ninguém. O comando da CPI tinha escapado. A extrema-direita viu o jogo virar e não pôde fazer nada. Quando Contarato oficialmente começou os trabalhos, algo ficou claro nos corredores do Senado. O plano original tinha morrido ali. O script não servia mais. Eles não teriam o espetáculo que sonharam. Aquilo mudaria o rumo da CPI. Rápido. Depois dessa virada, parlamentares e investigadores começaram a fazer uma pergunta óbvia: quem poderia ser atingido se a CPI começasse a investigar de verdade? E foi aí que um nome começou a aparecer com frequência crescente nos bastidores: Flávio Bolsonaro. Porque em meio aos levantamentos iniciais da CPI, surgiu um registro que muita gente tinha visto antes, mas que agora ganhava peso diferente. Uma imagem de Flávio Bolsonaro ao lado de uma figura conhecida em investigações de segurança pública e combate ao crime. Vamos chamá-la de TH, por razões de segurança operacional. TH é identificado em relatórios de investigações anteriores como intermediária em negócios e esquemas que conectam decisões políticas, acesso a recursos e operações que poucos conseguem conectar publicamente. Por questões legais em investigações em andamento, não podemos revelar a identidade pública completa neste momento, mas as fontes investigativas confirmam que essa figura transita entre operações de alto nível. E a pergunta que circulou foi direta: por que essa imagem nunca ganhou repercussão nacional? Estamos falando de uma foto real, registrada, com datas e pessoas identificáveis. Não é boato de redes sociais. Não é montagem. É um registro documental que sempre esteve disponível, mas que os grandes veículos de imprensa optaram por não destacar. Para quem sempre se vendeu como combatente do crime, estar conectado em registros com figuras como TH, intermediárias de transações obscuras, é extremamente complicado. Especialmente quando a CPI agora está nas mãos de investigadores dispostos a aprofundar conexões que antes eram evitadas. Qualquer imagem, qualquer registro que antes parecia irrelevante, pode virar evidência de conexão, favorecimento ou influência indevida.
porque o contexto mudou. Quem preside a CPI agora não está ali para blindar ninguém. O clima mudou. Algo estava prestes a vir à tona. Foi quando essa imagem começou a circular entre membros da CPI que as informações sigilosas começaram a vazar para os bastidores. Segundo parlamentares que acessam informações confidenciais, um movimento começou a ganhar força nos corredores do Congresso. Um movimento envolvendo TH, conhecido como figura que transitava entre políticos e intermediários de operações que nunca foram oficialmente conectadas. Informações que circulam apontam que TH estaria disposto a colaborar com a investigação, e em possíveis depoimentos, o nome de Flávio Bolsonaro teria sido citado. De acordo com esses relatos, TH teria afirmado que encontros, favores e intermediações aconteceram muito além do que o público imagina. E que não era coincidência como certas portas se abriam quando o sobrenome Bolsonaro estava envolvido. E aqui está a frase que deixou muita gente gelada nos bastidores. Se eu cair, eu levo todo mundo comigo. Naquele momento, a CPI mudou de temperatura. O que era político virou pessoal. Virou ameaça real. Porque uma coisa é um opositor político falando no microfone. Outra coisa, completamente diferente, é alguém que esteve nos bastidores, que viu, que ouviu, que participou, disposto a falar publicamente. E quando essa frase começou a circular entre senadores, o clima mudou. A partir desse momento, a extrema-direita entrou em modo de contenção de danos. Não era mais sobre narrativa. Era sobre sobrevivência política. Agora, se essa revelação já parece pesada, o que vem a seguir muda completamente o cenário.